Hello, galera do Descomplica! O vídeo de hoje vai falar sobre a fase falimentar, sobre a administração da falência. Nós temos os procedimentos pré-falimentares, que vão desde o pedido da falência até a sentença que decreta essa falência, que é uma decisão interlocutória da qual cabe agravo. E a gente vai para a fase falimentar, que é a fase onde atua o administrador judicial, que ele vai apurar todos os ativos daquela sociedade, alienar esses bens e vai também apurar todos os créditos e classificar esses créditos em uma relação consolidada de credores. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa fase falimentar nesse vídeo e depois tem a fase pós-falimentar, que a gente faz outro vídeo para falar dela. Primeiro, na sentença que decreta a falência, que a gente já falou no último vídeo, é uma sentença enorme, que tem 13 capítulos e dentre os objetos dessa sentença está a nomeação de um administrador judicial. O administrador judicial pode ser uma pessoa física ou jurídica de confiança do juiz. Se for uma pessoa física, ele tem que ser preferencialmente contador, administrador de empresas, economista ou advogado, tá? E aí, caso não haja alguém com essas competências na comarca, pode ser outra profissão também. E pode ser pessoa jurídica especializada em fazer a administração dessa falência também. Ele vai ser remunerado conforme o total dos créditos concursais. Ele não é representante dos credores, ele não pode ter relação direta de consanguinidade nem afinidade com os credores, nem com o falido, tá? Então ele é nomeado pelo juiz, ele é uma pessoa totalmente independente que tá ali no processo para resolver da melhor forma e fazer o par condício creditório. O que é o par condício creditório? Significa pagar primeiro quem precisa mais. Então ele vai vender os bens para pagar primeiro quem precisa mais, de preferência pagar todo mundo, né? O administrador, ele pode contratar auxiliares, tá? Ele pode contratar contadores, ele pode contratar advogados, ele pode contratar leiloeiros para poder conseguir fazer todo o levantamento, vender todos os bens e pagar todos os credores. Não cumprindo suas obrigações, o juiz ou a Assembleia de Credores pode motivadamente destituir esse administrador judicial e ele vai perceber seus honorários na medida do trabalho que ele desempenhou ali, tá? E aí o novo administrador tem que fazer relatórios, organizar as contas e apontar as responsabilidades do administrador anterior. E aí o administrador também pode renunciar, dizer, não quero mais, não é pra mim isso. E aí, nesse caso de renúncia, pode ser motivado ou não, e o juiz vai acatar essa renúncia. E aí ele vai fazer a apuração do ativo, ver tudo que é bem que é da empresa, porque tem bens que estão em poder da empresa, mas não são da empresa, são de terceiros. Então ele tem que verificar isso também. E esses terceiros, eles podem também entrar no processo de falência para reaver esses bens. Então ele vai vender, alienar todos os bens e tem uma ordem. Ele precisa fazer pregão, ou ele precisa fazer leilão, ou ele precisa fazer lances com propostas fechadas. Ele preferencialmente tem que vender o total dos bens, não podendo ele pode vender em lotes, não podendo ele pode vender os bens separadamente. Então tem toda uma ordem, uma organização na lei de falências para que ele possa vender esses bens. Então ele vai fazer uma avaliação desses bens, vai contratar um avaliador e vai fazer um auto de arrecadação de todos os bens da massa falida, que seria aqui a massa falida objetiva. A partir da data da decretação da falência, os credores têm um prazo de 15 dias para habilitarem seus créditos. Então, por mais que não conste lá do balanço patrimonial a dívida que você tem, você pode ir lá e habilitar seu crédito. Então, se todos habilitam corretamente, o juiz vai abrir o prazo para impugnação. Esse prazo é de 15 dias que eu tenho para impugnar se meu crédito, por exemplo, foi habilitado como quirografário, mas na verdade era um crédito trabalhista. Então eu tenho um prazo aí para impugnar, tá? Se ninguém impugna, vai direto para o quadro geral de credores e abre-se um processo ali. Também tem gente que se habilita fora do prazo e o juiz vai autuar um processo à parte de habilitação, tá? Então ele levanta todos os créditos que tem contra o devedor. Aqui eu tô falando dos créditos concursais, tá? Créditos extraconcursais são aqueles créditos que surgem por decretação da falência. E os concursais são aqueles créditos que já existiam quando da decretação da falência. Então aqui nós estamos falando dos créditos concursais.
E aí ele vai avaliar os livros contábeis, os comprovantes, toda a documentação contábil que tiver em poder do devedor também e também for apresentado pelos credores. Aí é publicado um edital com todos esses créditos, tá? E aí os credores, eles podem apresentar alguma divergência, alguma impugnação ao juiz. E para ele fazer essa habilitação, ele tem que constar nome, endereço, valor do crédito e documento que comprova esse crédito. Então, o administrador ele vai publicar depois uma relação consolidada de todos os créditos daquela falência. E caso o administrador deixe de relacionar algum desses créditos, ele pode ser obrigado a fazer por ordem judicial. E a partir daí, nós vamos para a fase da falência de classificação de créditos em extraconcursais e concursais, que a gente já fez um vídeo sobre isso, tá? Então era isso pro vídeo de hoje. Beijos, tchau!